Estamos aqui mais uma vez para continuar nosso estudo. Então, estamos já na lição 10, ressuscitando uma consciência morta. Vamos falar então nosso versículo-chave. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 21 anos se passaram desde que José foi vendido por seus próprios irmãos como escravo. Muita coisa aconteceu na vida de José desde aquela época. E houve muitos vales e provações. Também houve muitos topos da montanha e vitórias. O menino virou homem, o escravo tornou-se primeiro-ministro. José revê então os irmãos depois de 20 anos. Na última vez que eles se encontraram, José era quem estava em desvantagem e o irmão dele o tratou grosseiramente, jogou ele em um poço. Dessa vez o sapato está no outro pé. Quando os irmãos de José o veem, depois de todo esse tempo, eles nem o reconhecem. José, no entanto, os reconhece. E Deus usa esse encontro, então, para atuar na vida desses 10 irmãos de José. Deus usa esses eventos para ressuscitar, a consciência que eles tinham silenciado há muitos anos. Então, hoje vamos pegar essa passagem aqui e pregar, e falar a respeito do que nós vamos chamar ressuscitando uma consciência morta. Quero que nós aprendamos aqui o que é a consciência, o que ela faz e como ela pode ser protegida. A partir desses versículos, vamos ver aqui como a consciência fica cauterizada, como a consciência fica agitada e, finalmente, como a consciência pode ser salva. Mas antes da gente considerar esses 3 pensamentos, vamos ler alguns versículos que falam sobre consciência. A Bíblia tem muito a falar sobre consciência. Por exemplo, Atos 23:1. Paulo, olhando atentamente para o sinédrio, declarou: caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido o meu dever perante Deus com toda boa consciência. Atos 24:16. Paulo também diz: por esse motivo busco sempre manter minha consciência limpa na presença de Deus e dos homens. Romanos 2:19, Paulo fala: pois demonstram claramente que os mandamentos da lei estão gravados em seu coração, e disso dão testemunho a sua própria consciência e seus pensamentos, algumas vezes os acusando, em outros momentos lhes servindo por defesa. Também Romanos 9:1, digo a verdade em Cristo, não falo em verdades, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Lá para os Coríntios, Paulo disse: pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Para Timóteo, ele diz: o alvo desta orientação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Ainda para Timóteo, 1 Timóteo 1:19, preservando a fé e a boa consciência, porquanto algumas pessoas, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Ainda para Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2.
Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Paulo está falando dessa época do final dos últimos tempos, final do final, né? Que é o que nós estamos vivendo hoje. Hebreus 13:18. Orai por nós, pois temos certeza de caminhar com a consciência limpa e desejamos viver de modo honrado em relação a todas as áreas da vida. O dicionário define consciência da seguinte maneira: o sentido interior do que é certo ou errado em sua conduta ou motivos, impulsionando-a para a ação correta. Mais uma vez, o dicionário diz é sobre a consciência, é o sentido interior do que é certo ou errado em sua conduta ou motivos, impulsionando-o para a ação correta. A consciência, irmãos, é um dom de Deus a todos os homens. Veja, Provérbios 20:27. E antes de lermos o texto, a palavra vem do grego consciência, conhecer junto. Ciência tem a ver com conhecimento, e esse com, né, esse prefixo, é junto. Então, consciência, conhecer junto. Provérbios 20:27. O espírito, e aqui está falando da parte imaterial do homem. Outra versão fala a alma, né? A alma do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Dá à humanidade o poder de julgamento moral, né? Essa palavra aparece cerca de 31 vezes no Novo Testamento. E num livro do Dr. John MacArthur, ele escreve o seguinte: a consciência nos instiga a fazer o que acreditamos ser certo e nos impede de fazer o que acreditamos ser errado. A consciência não deve ser equiparada à voz de Deus. É uma faculdade humana que julga nossas ações e pensamentos à luz do mais alto padrão que percebemos. Quando violamos nossa consciência, ela nos condena, desencadeando então sentimentos de vergonha, angústia, arrependimento, consternação, ansiedade, desgraça e até medo. Quando seguimos nossa consciência, ela nos elogia, trazendo então alegria, serenidade, autorrespeito, bem-estar e alegria. Então, a consciência, ela age como um leme para a alma. Sabe o leme, né, que conduz o navio, né? Não é um guia, mas é um sistema de alerta precoce, que nos diz que o perigo está à frente. Quando vamos contra os avisos da nossa consciência, ela nos pune com sentimentos de culpa, vergonha e arrependimento. Quando a gente honra a consciência, ela nos recompensa com sentimentos de paz, felicidade, alegria. Um escritor diz que uma consciência violada é como um relâmpago do inferno. Outro escritor diz que uma consciência honrada nos recompensa com um tapinha nas costas da parte de Deus. Por mais que parece, às vezes, todo mundo tem consciência.
Se isso é verdade, então por que que algumas pessoas podem fazer as coisas que fazem e não têm vergonha, né? Não tem culpa, não tem remorso por suas ações. Por exemplo, alguns muçulmanos, eles podem destruir a vida inocente em nome do seu Deus, né? Como é que isso é possível? Ou algumas mulheres podem abortar um bebê sem ter nenhum remorso. Questões dessa natureza podem durar para sempre. A gente pode ficar com esse pensamento, né? Como? Por quê? A resposta também vem numa afirmação desse irmão John MacArthur. Ele diz: a consciência, no entanto, não é infalível. Também não é a fonte de revelação sobre o certo e errado. Seu papel não é nos ensinar ideais morais e éticos, mas nos responsabilizar pelos mais altos padrões de certo e errado que conhecemos. Então, a consciência só pode reagir ao que sabe e ao que lhe foi ensinado. Se a consciência for ensinada que a Bíblia é a palavra de Deus e que é o padrão supremo para certo ou errado, então a consciência vai reagir quando houver algum desvio nos ensinos da palavra de Deus. Se a consciência for ensinada que o Islã, o mormonismo ou o hinduísmo é a verdade, então ela vai reagir quando esses padrões estiverem prestes a ser violados. Se a consciência for ensinada que maldizer, beber, viver malvadamente está correto, então a consciência não tem problema com essas coisas. Pegou a ideia? Né? Um outro irmão, Oswald Sanders, que tem escrito vários devocionais, ele diz o seguinte: toda consciência precisa de instrução. Seu delicado mecanismo foi desequilibrado pela queda. Assim como uma bala só atingirá o centro do alvo se a mira estiver em alinhamento correto, também os julgamentos morais corretos só são proferidos quando a consciência está corretamente alinhada com as Escrituras. Então, é por isso que pode ser muito perigoso deixar que a sua consciência seja seu guia. Isso pode ser uma boa prática se a consciência tiver sido treinada da maneira correta. Se, no entanto, a consciência recebeu um falso padrão de verdade, ela o guiará nessa direção e você será levado ainda mais fundo no seu erro. Dito isso, a consciência ainda é um grande dom de Deus. Deus colocou a consciência na mente de todos os homens. A maioria das pessoas nasce com alguma noção do que é certo e do que é errado. Isso porque Deus escreveu sua lei no coração do homem. É o que diz Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Paulo disse: porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Paulo está falando dos gentios que não tinham a lei. Os judeus tinham a lei, mas os gentios não tinham a lei. Mas ainda assim, Paulo diz que a obra da lei foi escrita no seu coração. Então, se você enchesse uma sala de pessoas ateias, de ateus, né, hoje, a maioria deles iam concordar que assassinato, roubo, coisas desse tipo são errados. Essas coisas violam a nossa consciência. A maioria das pessoas acredita que são coisas erradas. Tem um ou outro por aí que não tem consciência dessas coisas, né?
Mas não precisa ser um crente para saber que algumas dessas coisas são ruins. A maioria das pessoas tem já uma noção de que certas coisas são ruins. Os irmãos de José, né, eles tinham silenciado as suas consciências, mas Deus agora está prestes a trazer vida, né, a, o que eles desejavam matar, né? Eles queriam acabar com o seu pensamento de não lembrar mais, agora Deus vai trazer tudo à tona. Vamos aprender um pouquinho sobre a nossa própria consciência quando a gente considera esta passagem, né? Como a consciência é endurecida. Se você lembra da história, né, os primeiros anos da vida de José, você vai lembrar que os irmãos o venderam como escravo, né, mataram um animal, colocaram o sangue do animal no casaco, na túnica de José, trouxeram para o pai deles e disse que haviam encontrado aquela túnica, se era realmente de José, mostrando para o pai então olha para aquela túnica. Então, a consciência cauterizada, consciência endurecida. Você lembra então, né, desses fatos da história de José. José, Jacó, aliás, ele olha para aquela túnica e assume o pior. Ele compra a mentira, né? Os filhos dele ali estão todos em colunho, né? Mentindo em comum acordo, e Jacó olha para aquela túnica e ele declara então que José deve ter sido morto por um animal selvagem. Essa história está lá em Gênesis capítulo 37, a gente já estudou isso. Então Jacó, né, entra em um momento de luto que durou 20 anos. Quando eles venderam seu irmão e viram seus captores lá o arrastarem, isso deve ter afetado um pouco o coração deles. E quando eles mentiram para o pai, viram a dor, a angústia no rosto do pai. É interessante como é que eles conviveram com aquela dor ano após ano, né? Isso deve ter tocado neles em algum nível. Só que com o passar do tempo, os sentimentos de remorso, culpa foram silenciados. E depois de um tempo, eles provavelmente pensaram em José cada vez menos. Eles podem até ter chegado ao lugar onde eles acreditavam na própria mentira deles. Esses irmãos, então, endureceram suas consciências. Eles chegaram ao lugar onde seus corações pararam de falar com eles sobre a sua culpa. A Bíblia nos diz que é possível, então, uma pessoa fazer exatamente isso. 1 Timóteo 4,2 diz: pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Este versículo refere-se a pessoas que ignoraram a sua consciência a ponto de ela não falar mais com elas. Eles silenciaram o sistema de alerta. Teve uma história, né, em 1984, um jato da Avianca Airlines, sobrevoando a Espanha, ele caiu numa montanha. Todos morreram na hora. Só que quando eles fizeram uma investigação, encontraram a caixa preta. E eles ficaram surpresos ao ouvir a gravação da cabine, nos minutos que antecederam o acidente. O sistema deu para ouvir, né, alguém dizendo arremeter, ou sobe, e várias vezes aquela voz estava falando, né? Mas de repente o piloto disse:
Ah, fique quieta, sua gringa. Brincando, não levou a sério o que estava sendo dito e poucos minutos depois, então, todos morreram. Endureceram, ouviram, né, a expressão várias vezes, mas não deram ouvidos. Cuidado para não cauterizar a sua consciência. A palavra cauterizar, né, é quando uma ferida é cauterizada. O calor é usado para fechar, selar, né, os vasos sanguíneos para parar o sangramento. Originalmente, essa palavra significava marcar, né? A marca causa uma cicatriz e essa cicatriz, então, não tinha terminações nervosas, não podia sentir mais. Uma consciência cauterizada é uma consciência que deixa de sentir. Não deixe isso acontecer com você. Nós vamos tratar isso na semana que vem, né, como a consciência, então, agora pode ser agitada. Vimos a consciência cauterizada e vamos falar sobre a consciência agitada. E depois vamos também falar sobre a consciência salva. Que o Senhor, então, abençoe a sua palavra. Nós lemos vários textos que falam sobre a consciência. Está registrado aqui, se você quiser ver novamente essas referências, é só voltar o vídeo e que você possa então cuidar, né? Examinando o seu coração, sua mente, pedindo para Deus sonda e ver se há um caminho mau, né? Para guiar você no caminho certo. Querido Deus, obrigado pela sua palavra. E obrigado, Deus, pela sua paciência conosco, pela sua longanimidade. Nós não merecemos nada do Senhor, mas sabemos que o Senhor pagou um preço muito grande, dando o seu próprio Filho para morrer por nós. E o seu sangue nos limpa de toda a injustiça. Ajuda-nos, ó Deus, sermos fiéis ao Senhor e evitar de ter uma consciência cauterizada. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.